E amém. Graças a Deus. Pode assentar, amados. Chegamos finalmente ao 7º mergulho de Naamã. O 7º mergulho, né? 7 mergulhos para a sua vitória. Amém? 7 mergulhos para a sua vitória. 7 mergulhos para a nossa vitória. E olha em que tempo é que esses mergulhos chegaram. Olha que tempos difíceis, né? Tempos que nós precisamos mesmo de um milagre, e o Senhor preparou esse tempo para que nós desfrutássemos desses milagres dele. E a palavra de Deus, ela está nos dizendo que Deus é um Deus de milagres, que Ele tem milagres, que Ele tem cuidado para nós. Amém? Hoje, neste 7º mergulho, a cada mergulho significa que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Naamã mergulhou ali literalmente na água 7 vezes, e nós mergulhamos na palavra a partir dessa experiência de Naamã. E hoje o nosso tema é o seguinte: Deus espera de você honra e gratidão. Amém? Deus espera de você honra e gratidão. Isso tem a ver com o milagre. Nós chegamos aqui no final dos milagres de Naamã, quando ele dá o último mergulho e ele sai completamente curado. O que Deus esperava dele? Honra e gratidão. É o mesmo que Ele espera de cada um de nós. Amém? Honra e gratidão. Então nós vamos ver isso porque o Senhor tem milagres para todos nós. Os céus é o celeiro da provisão de milagres de Deus. Os milagres, o que é um milagre, né? Para quem está começando agora nesses estudos, o milagre é uma ação sobrenatural que modifica a ordem natural. Porque nós vivemos num mundo natural e debaixo de ordens e de leis naturais. Nós não podemos fugir disso, né? Não importa se é crente, se não é crente, se é religioso, se não é, todos nós estamos debaixo das mesmas leis de tudo que acontece, né? Por que estamos nos precavendo com relação a essa situação aí do vírus que se abate sobre o mundo, né? Por que a maioria aqui da igreja está em casa, por orientação nossa, e estamos aqui e andando com máscaras? Por que estamos tomando esses cuidados, né? Porque esta situação é para todos. Essa situação que estamos passando, todos podem estar passando. É uma coisa da ordem natural. Porém, quando há um milagre, há uma intervenção do sobrenatural no natural. Aí modifica, aí foge toda a dinâmica, todas as leis, toda a ciência, todos os conceitos são alterados, tá? Naamã era leproso. Ele era um general da Síria, muito rico, famoso, condecorado, mas era leproso. Numa época em que a lepra, né, hoje chamamos de hanseníase, não tinha cura. Hoje já tem cura, porque a ciência é assim. Ela vai trabalhando, vai avançando, graças a Deus, né, pela ciência, porque ela vai buscando os meios de melhorar a nossa vida de forma natural. Que bom. Mas naquele tempo não tinha ainda tratamento para hanseníase, para lepra, para doenças de pele de modo geral. E Naamã tinha aquela doença grave que o levaria à morte. Então, ou aconteceria um milagre, uma intervenção do sobrenatural no natural, ou ele iria morrer daquela enfermidade. Então ele foi até o profeta Eliseu, já sabemos a história, e a orientação foi: dê 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar curado da lepra. Isso não é uma fórmula mágica, gente. Isso é uma orientação profética que foi diretamente para Eliseu, para ele, porque ele precisava daqueles mergulhos. Quando a pessoa vai até Deus para buscar um milagre, sabe a primeira coisa que acontece? É uma espécie de raio-x que você passa. Um raio-x super potente que pega a sua mente, alma, espírito, corpo,
Você vai com um problema, mas Deus está vendo o todo. E o milagre, quando vem, ele vem para afetar todas essas áreas que você nem vê, nem percebe. Isso aconteceu com Naamã. Veja que Naamã chegou lá todo orgulhoso. O raio-x pegou o orgulho lá na alma dele. Então por isso 7 mergulhos, por isso que o profeta não foi receber ele na porta, falar pessoalmente com ele. Ele se achava muito, ele era um general, condecorado. E Naamã estava lá, Eliseu estava lá no seu casebrezinho, humilde. Mas ele teve que se dobrar, teve que dar os 7 mergulhos e ficou curado. Aí, o que aconteceu? Naamã ficou completamente transformado. Ele não foi transformado só no corpo, ele foi transformado também na alma e no espírito. E ele fez uma coisa, e isso nos ensina nesse 7º mergulho, que nós temos que fazer também, porque ele fez algo que é o que Deus espera. Deus espera de você honra e gratidão. Ele espera de você, ele espera de mim. E nós vamos ver que é por causa dos milagres. E quantos milagres você e eu nós já recebemos e nós nem nos demos conta, e em função de não termos dado conta, não honramos e nem agradecemos a Deus. Então nós vamos ver isso hoje. Vamos pagar essa dívida hoje. Amém? Hoje nós vamos orar, vamos nos lembrar daquilo que Deus já fez, até o que a gente não lembra. Nós vamos honrar e vamos agradecer a Deus. Muito bem, vamos ler o texto aqui para esse nosso estudo, para essa nossa palavra. Então nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículos 14 a 19, esse é o texto de hoje. 2 Reis 5, 14 a 19, diz assim a palavra de Deus. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, Eliseu, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, à casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Eliseu respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Yahvé. Mas que o Senhor Yahvé me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor Yahvé perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém? Então, assim se concluiu a experiência da vitória de Naamã. Deus fez coisas tremendas na vida dele. Eu quero dizer que Deus fará coisas tremendas na sua vida também. Você está mergulhando, você fez esse ato profético. Eu vou mergulhar, eu vou dar os 7 mergulhos diante do meu Deus, como Naamã fez. E o Senhor também há de te surpreender. Amém? Pode crer nisso. Muito bem, queridos. Vamos então ver aqui essa experiência de Naamã a partir desse tema. Deus espera de você honra e gratidão. A maior demonstração de que uma pessoa foi restaurada no nível do espírito, sabe? Não só porque ela ganhou algo material ou algo no nível da carne. Você vê que Naamã, ele foi curado
inicialmente ele buscou cura para a sua carne, para a sua pele, para o seu corpo. Mas ele foi curado lá no nível do espírito. E a maior demonstração de cura no nível do espírito é quando há gratidão e honra no nosso coração em relação a Deus, aquele que nos curou, nos abençoou. Amém? E a gente viu isso em Naamã. Então, o coração de Naamã se encheu de gratidão e de desejo de honrar. Eu tenho que agradecer. O que eu recebi foi fantástico. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que honrar. E a princípio, ele está focado em Eliseu, porque tudo partiu de Eliseu. Mas Eliseu, o profeta Eliseu, nada mais era do que um mensageiro do milagre. É como um pastor, um apóstolo, sabe? É um mensageiro de um milagre, ou um discípulo do Senhor Jesus, que leva a palavra, que ora por cura, por milagre. Ele é um mensageiro do milagre. O autor do milagre sempre é Deus. Mas você, veja, Naamã, ele está começando a sua carreira cristã, gente. Naamã, ele saiu lá da Síria, ele tinha acabado de adorar Rimon. Rimon era o deus que eles adoravam na Síria, era um ídolo de pedra. E eles adoravam, é óbvio que por trás daquilo tinha toda uma questão espiritual naquela imagem que eles adoravam, daquele Deus com D minúsculo chamado Rimon. Até porque ele não conhecia o Deus de Israel, era sírio. E por que a gente fala, quero aproveitar, tem muita gente nos vendo, as pessoas que não têm muita intimidade assim com a palavra de Deus, por que a gente fala Deus de Israel? Se a gente fala de Deus de Israel, não é porque Deus, o Senhor Yahvé, ele é um Deus exclusivo de Israel e que cada povo tem um Deus. Não. O Senhor Yahvé, ele se manifestou primeiro a Israel. Entende? Ele se manifestou a Israel para Israel divulgar ele por todo o mundo, apresentando ele como o Deus único e verdadeiro Senhor de todas as nações, de todo o universo. Então, quando a gente fala Deus de Israel, nós estamos dizendo o Deus que se revelou primeiro a Israel. Mas esse é o Deus único, é o Deus de toda a terra, é o Deus de todos, é o seu Deus. Amém? Basta você, se você não tem ele ainda como seu Deus, basta você abrir o seu coração e dizer: seja o meu Deus, o Senhor Yahvé. Quem é o Senhor Yahvé? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que a gente diz sempre: Deus, Deus do céu. Quando Jesus faz a oração, ele ensina, traz aquele modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Diz: Pai Nosso que estás no céu. Então, esse Pai Nosso é o Senhor Yahvé. É Deus. Então, só que Naamã, ele servia lá Rimon, um Deus exclusivo lá da Síria. Ele não conhecia o Deus único e verdadeiro, porque esse Deus único e verdadeiro, ele era revelado a partir de Israel. Não tinha chegado ainda às nações todas. Ele estava sendo revelado a partir de Israel. Muito bem. Então, o que Naamã ele viu? Ele quis agradecer. Quem que era real para ele? Eliseu. O profeta Eliseu, que foi o profeta Eliseu que mandou ele dar os 7 mergulhos. Através do profeta Eliseu, que veio a cura para ele. Então, naturalmente, o coração dele, cheio de desejo de agradecer e de honrar pelo milagre que ele recebera, ele pensou logo em fazer isso com quem? Com Eliseu. Então, ele vai até a casa de Eliseu, diz aqui. Agora, olha a resposta do profeta Eliseu, lá no versículo 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse em dar os presentes, Eliseu recusou. Porque nesse momento, a gente precisa entender que Naamã continuava em tratamento. Porque depois do 7º mergulho, o tratamento continuava. Depois de receber o milagre, o tratamento continuava. Quero dizer para você que depois que você recebeu o seu milagre, o seu tratamento continua.
O tratamento não para, por quê? Porque Deus tem mais. Você acha que Deus tem um milagre só para você? Acha que Deus tinha só aquele milagre? Tinha muito. Então o tratamento continua para que o acesso que foi aberto, continue aberto para chuva de milagres. Quando a gente vê uma chuva nos céus, esse mês foi um mês de chuva no céu, né? Quem observou atento, viu que teve chuva de meteoros. Então, aquela coisa linda, teve uma chuva linda nos céus esse mês. Isso ilustra para nós, né? Que Deus, quando abre os céus, Ele tem, não tem uma bênção, tem chuva de bênçãos. Amém? Então, Eliseu diz, não receberei. Aí, no versículo de número 17... O que Eliseu está fazendo? Eliseu está empurrando ele para Deus. Sabe, essa honra e essa gratidão, você tem que se direcionar a Deus. Naamã não deixou de receber pela intenção. Porque a intenção que ele teve já valeu. Foi importante ele ser grato a Naamã, né? Ele ser grato a Eliseu. E ele o foi na sua intenção do seu coração. Agora, aquilo que ele ia presentear, ele ia materializar a gratidão e a honra dele, Eliseu empurra ele para Deus. É a Deus, ao Senhor Yahvé, que você tem que honrar. Eliseu, em outras palavras, disse isso, porque ele não aceitou. Aí olha o que Naamã faz lá, versículo 17, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra de Israel, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios. Olha só, nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Yahvé. Então ali ele rompeu com Rimom. Querido, você precisa romper com Rimom. Você precisa romper com falsos deuses que você vê enganosamente, sabe, por aprendizado errôneo, servindo, sabe, honrando, e passar a honrar o Deus único e verdadeiro, Deus chamado Deus de Israel, mas o Senhor Yahvé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente honra Ele e adora Ele através de Jesus, sabe? Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai, o Senhor Yahvé, a não ser por mim. Então, quando a gente vai ao Senhor Jesus, nós estamos indo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabe? Então, o que Naamã viu? Ele entendeu quem era o Deus maior. Amém? Então, você está sendo despertado nessa hora para saber que há um Deus que você deve honra e eu devo honra e gratidão. Foi o Deus que nos criou. Afinal de contas, não foram 10 deuses que nos criaram, 50 deuses, um Olimpo de deuses que nos criaram, né? Foi um único Deus. Então, a Ele nós devemos honra, devemos glória, devemos louvor. O Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, esse Deus poderoso, que tomou forma humana, recebeu carne, se encarnou, o Verbo encarnou, habitou entre nós, e nos revelou toda a glória do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus único e verdadeiro. Amém? Então, olha quanta coisa Naamã precisava ser impactado, e nós também. Amém? E nós também precisávamos receber essa palavra toda. Você viu? E uma coisa que a gente tem que entender é isso. As pessoas até nos agradecem, mas tem que ficar claro para elas que o detentor de honra e gratidão por um milagre é Deus. Nós somos os mensageiros desse Deus. Amém? Então, queridos, eu quero destacar aqui algumas verdades nesse último mergulho, algumas verdades sobre honra e gratidão que devemos dar a Deus pelos milagres que Ele faz em nossa vida. Amém? Então, a primeira verdade é a seguinte, sobre honra e gratidão, que devemos dar a Deus. A honra e a gratidão a Deus
dão testemunho do seu milagre. Amém? A honra e a gratidão a Deus, depois que você recebe um milagre, a honra e a gratidão a Deus dão testemunho do seu milagre. Imagine se Naamã, ele não tivesse voltado lá na casa de Eliseu para agradecer. Imagine se Naamã, depois de ter dado o 7º mergulho, ele falasse assim: ó, fiquei curado, que bom. Amém. Vamos embora, vamos voltar para a Síria. Nós não conheceríamos essa história. Essa história não teria sido relatada na Bíblia. Nós não teríamos conhecimento. Agora, porque ele voltou para agradecer e honrar a Deus, essa história ficou registrada. E essa história está nos abençoando hoje. Essa história hoje está nos levando a um entendimento profético, profundo, tremendo. E ela está animando a nossa fé e nos preparando para receber vitórias, para receber milagres de Deus. Queridos, eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre. Nós que vivemos nesse mundo precisamos de milagres. Nós, graças a Deus pela ciência, graças a Deus pela medicina, graças a Deus pelos remédios, graças a Deus por todas as coisas boas que as pessoas buscam fazer nesse mundo para facilitar a nossa vida. Graças a Deus por essa tecnologia. Você está recebendo a palavra aí em sua casa. Graças a Deus. Mas nós precisamos de um milagre que nada disso pode resolver. Apesar de todas essas facilidades, a gente precisa de milagres. Hoje eu vou falar aqui no final de um milagre que todos nós precisamos. Sem falar de tantos outros, aqueles milagres particulares, né? Aqueles milagres que você está aí sentado aqui, está em casa, e você sai: meu Deus, eu preciso desse milagre. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está te ouvindo. Deus já te deu esse milagre. Amém? Deus já te deu esse milagre. E você, até o final dessa palavra, você vai entender todo esse trajeto, toda essa rota. Sabe? Você já está dentro do milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Eliseu saiu da Síria e quando Naamã saiu da Síria e bateu na porta de Eliseu para buscar o milagre dele, ali já começou o milagre dele. O nosso milagre começa quando a gente bate na porta de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Então é o primeiro ato que nos prepara para receber o ato final. Então você não começa do final, você não vai começar quando você recebeu o milagre, você já começou a receber o milagre quando você iniciou a sua busca a Deus. Amém? Isso foi aconteceu com Eliseu. Aconteceu com Naamã, desculpem. Naamã jamais voltaria para casa com a lepra, jamais voltaria sem o milagre, só se ele quisesse, só se ele fosse rebelde, só se ele não mergulhasse. Sabe, um grande ensino de Naamã que fica para nós é o seguinte: mergulhe, porque Deus está na profundidade e o milagre está na mão dele. Mergulhe e vai lá e pegue. É na profundidade. Por que Deus não está lá na superfície? Por quê? Porque quando você mergulha e se aprofunda, você tem uma coisa que é maior do que o milagre. Sabe? É como quando você vai, sabe, pegar o seu milagre que está na mão de Deus, e você estende a sua mão para pegar o milagre, Deus te segura e aperta você contra o peito dele. Está aí o seu milagre e estou aqui eu. E você fica maravilhado. Eu estava buscando um milagre e agora eu estou encantado com o Deus que faz o milagre. Naamã não foi recebido na porta por Eliseu, mas foi recebido na porta por Deus. Eliseu se escondeu de propósito. Não é a mim que você tem que ver, que você tem que se encantar, mas é com aquele
que eu sou apenas mensageiro dele e revelo ele para você. Amém? Glória a Deus. Ai, que coisa tremenda, né? Que tempo tremendo. Que tempo maravilhoso. Esse tempo da gente mergulhar na presença de Deus. Então, essa primeira verdade, a honra e a gratidão a Deus dão testemunho do seu milagre. Nós vamos ver aqui que há 3 tipos de milagres. Eu quero destacar 3 tipos de milagres que a gente precisa agradecer a Deus. O primeiro tipo de milagre é o milagre da cruz. Amém? Meu Deus, onde que está a cruz aqui? A cruz nunca saiu da Bíblia. Olha, há um fio vermelho. Alguém já escreveu isso? E eu já li isso há muitos anos. E é uma verdade tremenda. Há um fio escarlate. Sabe o que é escarlate? Vermelho. Há um fio escarlate do Gênesis ao Apocalipse. Há um fio vermelho, há um traçado de sangue. Porque lá no Gênesis nós vemos que Deus disse lá que no final dos tempos, né? Haveria um que feriria o calcanhar do descendente da mulher, e esse esmagaria a sua cabeça. Então está falando de Jesus, que tem um calcanhar ferido na cruz, e de Satanás, que tem a sua cabeça esmagada quando ele perde a autoridade na terra. Também Adão e Eva, quando eles pecam, eles vai e colocam roupas de folhas de figueira, né? Folhas, eles pegam ali, possivelmente figueiras, e colocam aquelas folhas. E o Senhor tira aquelas folhas e dá vestes de peles de animais. Então, animal já foi sacrificado ali no Éden. E você vai vendo sacrifícios do Gênesis, Êxodo, e todos, e sangue, aquele fio vermelho, você vai vendo por toda a palavra de Deus. A gente vê até na casa de Raabe, o fio vermelho na porta, aquilo também já era profético. Então você vai vendo, cruzando até o Apocalipse, passando pela cruz. Então a cruz sempre esteve. A cruz é o milagre que todos na terra, antes de Jesus, antes da cruz, há 2000 anos, e depois, são beneficiados. Quem veio antes só é salvo por causa da cruz. Quem veio depois da cruz, inclusive nós, só somos salvos por causa da cruz lá no passado. Então, quer seja antes da cruz ou depois da cruz, porque a cruz é o ponto máximo do amor de Deus, da restauração na terra e do milagre. Então veja que esse é o primeiro milagre. A cruz é um tipo de milagres. A cruz, o milagre da cruz é o primeiro tipo de milagre que precisamos agradecer a Deus. Amém? Então há um milagre que Deus já preparou para a sua vida. Há um rio pronto para você mergulhar. A cruz é um rio que já está prontinho. Então quando você mergulha na cruz, o que é mergulhar na cruz? É reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue dele derramado, para perdão dos seus pecados. Você sabe que a lepra na Bíblia é sinônimo de pecado. Então quando você quer falar de pecado, você fala de lepra. Então olha a ilustração, porque a cura de Naamã é mais do que uma cura para Naamã. A cura de Naamã é um ensino para a nossa cura. A cura de Naamã física é um ensino para a nossa cura espiritual. Você acha que quantas pessoas Deus curou? Por que Naamã está na Bíblia? Se fosse botar todo mundo que foi curado na Bíblia, não daria conta de tanto livro que ia ser escrito. Então se está ali, porque Deus tem propósito maior do que apenas contar a história de Naamã. Amém? E é interessante que poderia contar a história de milagre por história de milagre. Conta a história de um milagre de alguém de Israel. Vai contar logo da Síria, que é o inimigo. É para mostrar para nós que o Deus é Deus de toda a terra. Você veja que quando Naamã chegou para ser curado, ele ainda era adorador de Rimon.
foi curado e abençoado. Depois ele largou. Inteligente foi ele. Amém? Conheceu Deus verdadeiro, não tem mais que seguir deuses falsos. Amém? Glória a Deus. Então, a cruz é um rio. E por onde esse rio passa, ele transforma. Amém? A cruz é um rio. Quando Naamã mergulhou no rio Jordão, ele espiritualmente, sem saber, ele estava mergulhando na cruz, no sangue que escorria da cruz, que escorreria anos à frente, mas que no tempo profético de Deus, ele não segue ordem de passado, presente e futuro. Você é abençoado com algo que vai acontecer, e você no presente é curado de algo que aconteceu lá atrás na sua vida. Amém? O nosso Deus é um Deus que se move no tempo profético. E Naamã, então, quando mergulhou no rio Jordão e a sua pele foi curada, Naamã estava mergulhando no rio da cruz, que jorrava da cruz, que escorria da cruz, que é o trono de Deus. Ele mergulhou nesse rio. E lá por volta de 700 anos antes desse rio chamado cruz acontecer na terra, um profeta, o profeta, ele entra no tempo e na dimensão profética, então ele traz coisas lá do futuro, lá do passado, porque o tempo profético não está preso ao nosso presente, passado e futuro. Então esse profeta, Isaías, 700 anos antes de Cristo, olha o que ele relata em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, falando desse rio. Olha só, Isaías 53, 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, escrita 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. Olha só, diz Isaías: certamente ele, Jesus, eu coloquei em chaves, o que está em chave eu coloquei, que é para ficar claro de quem ele está falando, e ficar mais fácil, porque você não vai ter tempo de fazer um estudo teológico agora, você pode fazer depois. Então está ali, está lá. 4, certamente ele, Jesus, tomou sobre si, na cruz, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Olha a doença de Naamã aí, olha a doença de Naamã no meio, tá? Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, sobre Jesus na cruz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Olha esse rio que brota na cruz, foi nesse rio que Naamã mergulhou, é nesse rio que todos nós que estamos aqui e já salvos por Jesus, mergulhamos. Você que está em casa já mergulhou, e você que ainda não mergulhou, vai mergulhar, porque se você chegou até aqui, é porque Deus está trazendo você para perto dele. Amém? Deus está trazendo você para perto dele. Aí você vai mergulhar também, porque é desejo de Deus. Você acha que um pai quer que algum filho se perca? Não importa o filho. Por isso que ele foi e abraçou esse filho chamado Naamã, lá na Síria, lá da Síria, inimigo de Israel. Tinha gente sequestrada de Israel dentro da casa dele. Deus podia fazer o quê? Ah, esse é o inimigo do povo de Israel? Que ele morra para lá com a lepra dele? Não! Deus pega ele e abraça ele com toda aquela lepra. E Deus dá uma cura tão espetacular que a pele de Naamã fica como pele de criança. Esse é o nosso Deus. É o Deus de todas as nações.
É o Deus que está sobre todos. Não importa a sua vida, sua religião, seu entendimento. Se você tem religião, se não tem. Se crê em Deus, se não crê. Não importa. Um pai nunca abandona seus filhos. Deus nunca vai te abandonar. Amém? Ele quer te abraçar. Mas depende de você. Você lembra quando Naamã virou as costas ali na porta de Eliseu? Naamã virou as costas e ia voltar cheio de lepra. Eliseu não foi atrás dele correndo. Não foi. Porque, gente, já não basta todo esse amor de Deus. Todo esse cuidado de Deus. Para gente ainda, para Deus ter que correr atrás da gente, isso Ele não vai fazer. Isso está lá na história do filho pródigo. O pai do filho pródigo, que ali é Deus, filho pródigo somos nós, não foi atrás. Mas quando veio, recebeu abraço e recebeu festa. Então, assim que Deus funciona. Amém? Senão a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai aprender. Amém? Olha que rio tremendo. Então, Naamã recebeu esse milagre desse rio da cruz. Quando ele mergulha no Jordão, ele é curado. Ele já estava sendo abençoado pela cruz, que ele nem tinha noção e nem teve noção disso. Nós hoje é que temos noção. Então, quando nós falamos de Naamã a partir de hoje, dos dias de hoje, nós, profeticamente, o espírito profético de Deus vai mostrar aos mensageiros de Deus, para que sejam revelados, que aquele rio era o rio da cruz. Então, assim como Naamã agradeceu pela cura que veio daquele rio Jordão, nós temos também que agradecer pela cura que veio desse rio chamado cruz. Então, esse é o primeiro tipo de milagre que nós temos que agradecer e honrar a Deus. Amém? Olha, eu tô precisando de um milagre A, de um milagre B. Eu estou buscando o milagre X, milagre Y. Ou eu já recebi o milagre L, milagre M. Amém. Mas estou mostrando para você um tipo de milagre que você recebeu e talvez você não tenha atentado para isso. O milagre da cruz. Quando você mergulhou nesse rio da cruz, olha o que foi levado. Doenças, enfermidades, iniquidade. O que é iniquidade? A doença é aquilo que você está vendo que está no seu corpo. Enfermidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é algo que lá na sua árvore genealógica foi estabelecido, e aquilo ali, quem estabeleceu já não existe mais, já morreu, mas deixou uma iniquidade. O pecado, ele paga pelo pecado. A iniquidade, a descendência acaba pagando. Mas como é que é isso, apóstolo? Ora, eu não vou então nem falar aqui da parte espiritual, eu vou para a parte natural. Você ouviu falar em doença genética? Então, doença genética é isso. O que o médico pergunta? Já teve caso na família? Ou então ele já diz logo, já teve caso na família, porque essa doença aqui só é genética, não é assim? Então, aí busca lá. Ou então, tem esse caso na família, vai ter que tomar essas e essas precauções, porque é bem provável que venha sobre você. Não é assim? O que é isso? Isso, a Bíblia tem um nome para isso, iniquidade. Amém? Iniquidade. Então a iniquidade, é claro que a iniquidade está falando de doenças espirituais, mas muitas delas se manifestam no físico também. Então, mas lá na cruz, nesse mergulho nesse rio, é cortado a doença, que é o pecado da pessoa, o problema da pessoa, e a iniquidade, o que estava gerando isso. Porque não tem um outro jeito de enfrentar a iniquidade senão a cruz. Não tem jeito. Porque você pode tentar resolver o problema de um, mas a iniquidade já atingiu o outro. E vai atingindo a descendência. Então a iniquidade precisa ser parada. A iniquidade precisa ser interrompida. Iniquidade é o que vem lá de trás. Tem no livro Guerra Espiritual 3, ele fala bem disso da iniquidade. Nós já tivemos um encontro aqui, o encontro Guerra Espiritual 3, que trabalhou essa questão da iniquidade. Porque a iniquidade, ela tem que ser paralisada, rompida, interrompida.
E o que faz isso é a cruz. Por isso que está lá em Isaías 53, 4, 5, que ele levou, né? Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então olha quanta coisa. E diz ainda, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe aquela paz de espírito, aquela tranquilidade, aquela paz. Jesus pagou lá na cruz. Então esse rio que você mergulhou, para você ter paz hoje, foi por causa da cruz. Foi o milagre da cruz. Para que a iniquidade fosse rompida e coisas que foram feitas lá nos teus antepassados não atinjam você e nem atinja depois seus filhos, isso foi interrompido na cruz. Então, esse rio que Naamã mergulhou, que foi o Rio Jordão, e nós mergulhamos, que é a cruz de Cristo, ele é chamado o milagre da cruz. É o primeiro tipo de milagre que a gente precisa agradecer e honrar a Deus. Você já agradeceu e honrou a Deus pela cruz? Porque quando a gente pensa na cruz, a gente fala da salvação. Mas salvação é para você morar no céu. Salvação é salvação de iniquidade, salvação de doença, de pecado, de miséria, de malignidade, coisas que vêm lá de trás. É salvação disso tudo. Você está salvo disso tudo. Amém? Para viver o que? Uma nova vida. Isso te dá entrada nos céus. Aleluia. Então, esse é um milagre. Vamos aprender com Naamã a honrar e agradecer a Deus. Não é isso? Não é essa primeira palavra, primeiro tipo de milagre? A honra e a gratidão a Deus dão testemunho do seu milagre. Então, quando você honra, por que você honra a Deus? Porque Deus me salvou. Porque Deus curou as minhas enfermidades. Porque Deus interrompeu uma linha de iniquidade que vinha na minha ascendência, que vinha antes de mim, e podia chegar a mim, e podia continuar pela minha descendência, mas foi interrompido. Então, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus que eu sou um cidadão dos céus. Então, esse é o primeiro tipo de milagre. Nós estamos vendo aqui 3 tipos de milagres. Já que com Naamã aprendemos que temos que agradecer e honrar a Deus. Deus espera de você e de mim que nós o agradeçamos e o honremos. Amém? Agora a gente tem que saber pelo quê. Então eu estou te mostrando. Primeiro, pelo milagre da cruz. Aí a gente já viu o que a cruz tem a ver com Naamã. Já entendeu. Tem a ver com Naamã, tem a ver com a gente. Amém? Qual o segundo tipo de milagre para a gente honrar e agradecer a Deus? É o milagre que você pediu e recebeu. Amém? Esse é o segundo tipo de milagre. É o milagre que você pediu e recebeu. Glória a Deus. Então, quanta coisa você já pediu e recebeu de Deus? Quantas vezes você pediu e recebeu? Olha, eu vou arriscar aqui. Eu vou arriscar. Eu acho que eu estou certo. Eu acho que não tem ninguém que consegue contabilizar tudo que pediu e saber tudo que pediu, tudo que recebeu e em função disso agradeceu. Muita coisa você agradeceu, mas muita coisa você esqueceu de agradecer. E teve coisa que você nem soube. Aí você vai assim, olha, se eu pedir, eu soube. Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, queridos, você é maior do que você pensa. Há instâncias dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E dentro do nosso espírito, o Espírito Santo transita. E a Bíblia diz que nós não sabemos pedir. E tem hora que, por não sabermos pedir, pedimos errado. Pedimos uma coisa que tem nada a ver, que não vai dar certo. Aí o Espírito Santo, ele muda esse pedido. A gente faz um pedido e o Espírito Santo troca e entrega outro pedido a Deus. Entendeu? Aí você vai e recebe uma coisa. Pá, e você vai assim, engraçado. Eu fiz um pedido e ainda não recebi. E esse aqui que eu nem fiz, já recebi. Aí tem gente que até pensa assim, isso foi uma coisa assim do acaso, né? Estou esperando uma coisa, veio outra.
não é o que não veio, não é milagre, porque eu não pedi isso. Isso aqui aconteceu por acaso. Está dizendo para você? Você não pediu, mas o Espírito Santo pediu. Sabe? Porque era algo, talvez não fosse aquilo que você pediu, mas é certamente o mais necessário. Porque é o que vai dar suporte para quando chegar o que você pediu, você não perdeu o que você pediu. Amém? Então, agradeça pelo que você pediu e recebeu. E inclua nisso aí, nessa relação, aquilo que você recebeu e não tinha nem pensado que tinha pedido, mas pediu sim. Só que foi via Espírito. Então veja bem, corpo, alma e espírito, que é a sua alma, que é a mente, consciência, memória, tudo é que está englobado na questão alma, do ponto de vista espiritual, né? Não estou falando aqui cientificamente, estou falando do ponto de vista bíblico e espiritual. É claro que é muito semelhante, né? A ciência e os outros termos. Muito bem. Então, tudo isso nós chamamos de alma. Ou psique, né? Psique do grego. Psique é alma, né? Então, hoje a gente na ciência parece que tem vergonha de usar o termo alma, mas os gregos usavam. Tanto é que a gente usa até hoje, né? Por isso que o psi, de psicologia, de psiquiatria, de tudo que é psi vem de psique, que é a alma em grego. Não precisa ter vergonha de falar alma, né? Fala alma, a pessoa pensa que é uma coisa espiritual. Com uma fumacinha, mas alma é o que os sábios gregos identificavam como essa instância interior. Então, você, quando pede uma coisa a Deus, você lá na sua alma, nós temos uma instância que é o espírito, e essa instância a gente não tem consciência, porque alma você tem consciência. Alma a gente tem consciência porque é a nossa emoção, nossa memória. E muitas coisas a gente nem tem consciência, né? Porque segundo Freud tem uma área chamada inconsciente. Então tem uma área dentro da instância da nossa psique que, segundo muitos, nem consciência dessa a gente tem. Quanto mais ter consciência dessa instância chamada espírito, que ela é para nos relacionarmos com Deus. O Espírito nos relacionamos diretamente com Deus. Então não temos consciência. Aí o Espírito Santo trabalha nesta área. O Espírito Santo trabalha nessa instância. E um dos trabalhos dele é pegar as nossas orações e levar a Deus. E quando ela não é apropriada, ele muda e manda outra. Então a gente não tem consciência. Amém? Então, pelo menos do que você tem consciência. Qual é esse segundo tipo de milagre? O milagre que você pediu e recebeu. Amém? Quantos milagres você pediu e recebeu? Agradeça. Esse é o segundo tipo. Qual foi o primeiro tipo? O milagre da cruz. Agradeça sempre pelo milagre da cruz. Sempre. Eu não tive nenhum milagre na minha vida. Você teve o milagre da cruz. Agradeça. Segundo tipo, o milagre daquilo que você pediu e recebeu. Você tem consciência de que recebeu. Agradeça. Eu até falei aqui desse que a gente não tem consciência, mas eu sei que esse é difícil. Esse você joga naquele pacote assim. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na minha vida, eu nem sei. Aí joga nesse pacote. Amém? Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo de milagre? O terceiro tipo de milagre é o milagre que você pediu, mas ainda não recebeu. Agora, deixa eu voltar aqui no segundo tipo de milagre. Deixa eu voltar no segundo tipo de milagre, que eu não dei o texto de Naamã, né? E eu não quero fugir do texto. O versículo 15 diz assim: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora sei, né? Então Naamã chegou, toda a sua comitiva voltaram à casa de Deus, a casa do homem de Deus, e disse: Agora sei que não há outro Deus, não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Então, ele teve o milagre, ele recebeu, ficou curado e voltou lá na porta de Eliseu. Eu vim agradecer. Então, o milagre que eu pedi, eu recebi. Primeiro foi o da cruz, quando ele mergulha no rio.
Isso nem ele tem como saber, né? Até a gente não teria como saber se não viesse uma revelação profética, né? Quando ele mergulhou ali, era o tipo de milagre da cruz. Foi o mergulho. Ele não teve nem como saber disso. O segundo tipo é o milagre daquilo que você pediu e recebeu. Isso ele teve como saber, porque ele pediu para ser curado, ficou curado. Então ele foi lá bater na porta agradecer. Terceiro, o milagre que você pediu, mas ainda não recebeu. Vai lá. Como é que eu posso agradecer pelo milagre que eu pedi e ainda não recebi? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus espera isso de mim e de você. Amém? Quando a gente agradece pelo milagre que a gente pediu e ainda não recebeu, nós entramos num nível e numa dimensão que está além dessa nossa aqui. Entramos na dimensão de Deus e no nível de Deus. Porque nessa nossa dimensão, se eu recebi, aí eu pago. Se eu estou vendo, eu acredito. Se eu toquei, eu senti. Então, tudo dependendo desses nossos sentidos. Agora, Deus está além disso. Preste atenção. Se a cruz que veio anos e anos, séculos depois, Naamã mergulhou nela. Estamos falando de dimensões diferentes, de dimensões que se conectam. Eu não posso falar de milagres se eu não falar de dimensões. Se eu não falar de dimensões espirituais, de dimensões que se conectam com a nossa. Eu não posso falar de milagre. E a igreja de Jesus não pode falar outra coisa que não seja milagres. Você que está lendo o livro de Atos, você vê que é milagres o tempo todo. E eles não viviam num outro mundo, não. Eles viviam naquele mundo. Eles tinham fome, eles sentiam dor, eles recebiam chicotadas, eles morriam apedrejados. Os crentes no início. Uns Deus livrava, outros não. Tiago e Pedro foram presos. Tiago, Herodes matou. Cerrou Herodes no meio. Cerrou Tiago no meio. Pedro, ele não matou, porque o anjo foi lá e libertou Pedro. Então, é viver nesse mundo, sabe? Só que eles sabiam que eles transitavam numa dimensão sobrenatural. Nós, como igreja, temos que saber disso. Então, esta igreja que prega a cruz, esta igreja que fala de milagres, de dimensões, de tempo profético, o tempo todo. Nós não temos outra palavra, nós não temos outro discurso aqui. Amém? Aqui é cruz e dimensões proféticas. Porque a palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 2, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como é que nós podemos estar assentados com Cristo nas regiões celestiais se nós estamos aqui? Então é essa a igreja que Deus deixou para nós. É esta igreja que a gente milita e transita. O resto é querer fazer algo humano, transformar a igreja em algo humano. E isso não leva a absolutamente nada. Perda de tempo. Amém? Então, como que eu vou agradecer por um milagre que eu não recebi? Porque você não está só nessa dimensão da terra mais. Você tem, a sua cabeça já pensa diferente. Você já pode transitar também como Deus, no passado, no futuro, no presente, porque você é eterno. Você não tem a vida eterna? A vida eterna é só para depois, a vida eterna já começou. Amém? Glória a Deus. Você pode se alegrar aí na sua casa, no seu sofazão. Cuidado para não engordar, hein? Cuidado para não engordar. Você está vendo aqui, ó? Aí, ó. Sabe o que é isso? É não se acomodar em quarentena. Não se acomode não. Coloca a sua máscarazinha, obedeça todas as instruções, tá? Não pode sair, beleza. Corre em casa, não para, tá bom? Obedeça, mas não fica deitadão no sofá, toma-lhe televisão,
toma televisão, porque isso vai atrapalhar o seu peso aí, vai aumentar seu peso e ainda vai prejudicar a sua mente, né? Que ficar vendo notícia que morreu tanto, morreu, meu Deus, já está em 50 mil, já está em... Não há mente que aguente, né? Para de ver esse negócio. O que tem que ser, será. Mas você não vai mudar, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Ali, versículo 15, diz assim: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei. Segura aí. Segura isso aí. Segura essa palavra aí. Agora sei. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Agora sei, porque eu fiquei curado. Eu estou vendo a minha cura, então agora eu sei. Antes eu não sabia. Antes eu não tinha nada para agradecer. Antes eu até me revoltei. Antes eu queria ir para casa porque o profeta não me recebeu. Antes eu não tinha noção nenhuma desse Deus, de nada. Então como é que eu ia agradecer nada? Eu não tinha nenhuma noção. Quero dizer uma coisa para você. Nós estamos mais adiantados do que Naamã. Amém? Nós não podemos ter uma postura de um Naamã. Nós não podemos dizer, agora sei. Nós temos que dizer, eu sempre soube. Amém? Eu sempre soube que eu receberia o meu milagre. Então, já que eu sempre soube, eu já agradeço. Eu já agradeço antecipadamente. Como é que a gente agradece antecipadamente? É assim: obrigado pelo milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. E quando a gente diz o Senhor vai fazer, nós já estamos dizendo, agradecendo, dizendo, afirmando que Ele vai fazer. Amém? Nós não vamos dizer, quando receber, agora sei. Antes eu não sabia, antes eu não acreditava, antes eu desconfiava, antes eu estava cheio. Você vê que antes, ele queria que Naamã fosse, que Eliseu fosse, toda hora eu troco, né? Ele queria que Eliseu fosse. E botasse a mão nele, levantasse a mão do céu, fizesse ritual. Eliseu nem se deu o trabalho de ir à porta. Nem se deu o trabalho de ir à porta para falar com ele. Aí, quando ele retorna, você vai ver que Eliseu está na porta. Quando ele retorna, Eliseu está na porta para receber ele curado. Aí ele vai dar presente a Eliseu. Eliseu falou assim, não é a mim que você tem que dar presente. Por isso que eu não te recebi na porta. Eu te recebi quando você veio. Deus tratou tudo com você. Vai agradecer e honrar a Ele. Esse presente não precisa presentear nada. Foi um choque de Deus em Naamã. Foi um choque de entendimento. Foi um negócio tão impactante que Naamã se converteu. Deixou de ser adorador de Rimon, que ele adorava a vida dele toda. Era um Deus na Síria. Ele deixou na hora. E mais, falou, então eu quero levar a terra de Israel. Se eu não posso deixar presente, eu quero levar a terra aqui de Israel. Para que aquela terra de Israel? Para ele colocar a terra em cima da terra da Síria, ele ia colocar aquela terra de Israel, ajoelhar e fazer oração ao Senhor Yahvé. Ele não queria fazer oração ao Senhor Yahvé em cima da terra da Síria. Ele queria fazer em cima da terra de Israel. Foi uma coisa da cabeça dele. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eliseu falou isso para ele, ó, leva a terra de Israel, falou? Não, falou nada. Isso veio da onde? Veio da cabeça de quem? Da cabeça de Naamã, não é? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que começou a acontecer? A cabeça de Naamã começou a ficar profética. O homem num dia, depois de se converteu naquela hora, já estava fazendo o ato profético, terra de Israel, ato profético. E às vezes a gente está 20 anos na igreja e a nossa cabeça ainda não se tornou uma cabeça profética. E Paulo diz assim, pensem nas coisas de cima
onde você está sentado com Cristo, e não nas que são da terra. O que ele está dizendo? Comece a ter uma cabeça profética, meu filho. Comece a ter uma cabeça, coloque a cabeça lá na dimensão profética. Amém? Então olha quanta coisa a gente aprende com Naamã. Não é à toa que ele era general. Amém? Glória a Deus. Tem muita gente nos assistindo, e pessoas até não crentes. E o Espírito Santo de Deus é que levou essas pessoas a assistir. E está tratando delas, cuidando delas. Preparando elas para o milagre que elas vão receber. Ah, mas podia ser mais fácil, podia ser mais assim, mais assado, podia ser nada. Eliseu não foi nem na porta receber Naamã. Deixa Deus agir, não é eu que tenho que fazer nada. Se você está com uma doença, com uma enfermidade, eu peço que você peça a alguém, vá lá, pega um copo d'água, coloca de um lado da sua televisão, do seu aparelho aí. No final eu vou orar. Só aqueles que estiver doente, precisa de um milagre, precisa de uma cura. Está tomando seu remédio, não deixa de tomar. Aqui nós somos 100% a favor da medicina. Então já fica claro já. Somos 100% a favor de medicina, de remédio, de tratamento, de tudo. Somos fechamento com a ciência. Não somos esqueleto, não. O esqueleto do Nátio, não, mas somos fechamento com a ciência. Mas, em primeiro lugar, Deus. Então, pega seu copo d'água rapidinho, deixa lá, que no final eu vou orar, você vai tomar essa água. Amém? Que agora você tem cabeça profética. Entendeu? Naamã pegou a terra de Israel. Você vai pegar o copo d'água. Vamos começar a fazer loucura? Ou vamos morrer, passar por essa vida como meros mortais medrosos, que não dá nenhum avanço, nenhum passo? Vamos arriscar, vamos investir, vamos caminhar no profético, vamos caminhar sobre as águas. Haviam 12 no barco, só um experimentou o profético de caminhar sobre as águas. Querido, só 2 pessoas caminharam sobre as águas. Caminharam mesmo, não é teatrinho que a gente vê em televisão, não. Caminharam sobre as águas só 2. Jesus e Pedro. Sabe por que Pedro caminhou sobre as águas? Porque ele foi ousado. E ele falou: Senhor Jesus, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus vinha caminhando sobre as águas. Os outros talvez pensassem assim: aquilo ali é Jesus. Jesus faz milagres, Jesus. E não tiveram a ideia, não quiseram se arriscar. E Pedro então se arriscou: Jesus, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse assim: vem. Sabe por que Jesus falou vem? Uma vez eu questionei sobre isso. Por que Jesus mandou Pedro vir? É uma coisa assim, qual a utilidade daquilo para Pedro? Qual a utilidade da gente ter andar sobre as águas? E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe? Pensando, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo ali foi algo muito bem pensado por Deus. Mas como não alcançava o meu entendimento, eu estava pensando: por quê? Ah, queridos, porque Deus tem prazer quando nós queremos andar nas dimensões proféticas, nas dimensões celestiais, transitar no tempo profético. Essa coisa profética, Deus tem prazer. E vem! E Pedro foi andando sobre as águas. Os outros 11 não poderiam também andar sobre as águas? Então pegue seu copo d'água. Você vai andar sobre as águas hoje. Amém? Cabeça profética. Se Naamã, num dia da sua conversão, a cabeça dele já ficou profética, como é que eu, com 30 anos de igreja, vou continuar sem cabeça profética? Então agora é fazer como Pedro: Senhor, deixa-me ter contigo andando sobre as águas. Eu não quero nem saber que significado isso tem. Quando ele começou a andar sobre as águas, sabe o que aconteceu? Quando ele pisou, quando ele saiu do barco, ele pisou na água, ele já entrou numa outra dimensão. Todo mundo estava vendo ele ali, no mesmo lugar, né? Naquela água. A única diferença é que estava andando sobre as... Mas
No mundo espiritual, ele já estava numa outra dimensão. É uma dimensão profética, porque ninguém nessa dimensão consegue andar sobre as águas, né, gente? É o natural. Você vai entrar na água, você vai afundar. Ou a gente crê nisso, ou a gente fecha a Bíblia. O mundo quer dizer que a Bíblia é de fantasia. Não é não. A Bíblia é sobrenatural. Você não entendeu uma coisa, você chamar de fantasia, é mediocridade mental. Não é verdade? A gente não tem instrumentos para ver, vamos admitir, não temos instrumentos. Até pouco tempo, né? A ciência não tinha instrumentos para ver vírus. Então achava que não era. O que é isso? Não é nada. Né? Aí criou-se o microscópio, inventou-se o microscópio, criou-se novos instrumentos, aí agora já se conhece. Então a gente não pode ignorar. A questão é o instrumento. Muito bem, vamos continuar. Amém? Se não fosse a quarentena, a palavra já tinha acabado. Deixa eu falar aqui uma coisa. Acho que foi na semana passada que terminou mais cedo, né? 8 horas, 8 e pouca. Aí foi uma chuva de reclamação e o culto terminou cedo. Agora você vê, né? Eu estou reclamando, já terminou? Mas terminou cedo? Ai, meu Deus, que bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Sinal que o povo daqui do Maná é verdadeiro, né? Quando eles falavam aqui assim, era verdade, viu? Pelo menos esse povo é verdadeiro. Que benção. Então, queridos, o milagre que você pediu, mas ainda não recebeu. Viu aí? Naamã disse, agora sei. Agora sei. Tomé disse que só iria crer quando visse. Lembra disso? Olha, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O quê? Eu só acredito vendo. Tomé pode agradecer, pode dar glória a Deus. Eu só acredito vendo. Aí Jesus apareceu. Jesus entrou dentro do quarto da sala onde eles estavam. Aí estavam todos os 12 ali, eles ficaram espantados quando viram Jesus. Jesus virou para Tomé, ó. Gente, que vergonha, hein? Que a gente não venha passar por isso, hein? Virou para Tomé, falou, Tomé, sou eu, Senhor. Olha aqui, meu irmão. Aí mostrou a mão com furo. Mostrou o lado dele onde entrou a lança. Olha aqui meu lado. Porque Tomé disse, eu só vou crer se eu colocar o dedo ali na ferida dele, porque eu vi, ele morreu lá. Só se eu colocar o dedo. Falou, aqui Tomé. Olha o meu lado. Aí Tomé se jogou de joelho e disse assim, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, agora eu creio, estou vendo o milagre da ressurreição de Jesus na minha frente. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse o quê? Agora você crê, Tomé? Lembra? Lembra de Naamã? Agora sei que é Deus de Israel. Agora você crê, Tomé? Então deixa eu dizer uma coisa, Tomé. Você está crendo porque você está vendo. Muito mais abençoados, olha só. Muito mais abençoados. É a palavra bem-aventurados. Bem-aventurado é muito mais abençoados. Ó, muito mais abençoados serão aqueles que crerão em mim, sem estarem me vendo. Como, por exemplo, você que está aqui, que está em casa. Amém? A gente crê em Jesus, a gente não viu Jesus. Ele morreu, ressuscitou há 2000 anos, subiu, está nos céus. Não vimos Jesus. E como que a gente crê? A gente crê. A gente crê. Aí Jesus disse assim, vocês serão muito abençoados, porque vocês estão crendo sem ver. Então, olha só, vamos pegar esse conceito todo e vamos trazer para nós assim. Eu pedi um milagre, eu não estou vendo o milagre, mas eu já vou agradecer. Esse é o terceiro tipo de milagre. É o milagre que você pediu, mas ainda não recebeu. Agradeça por ele. Amém? E eu quero deixar para você, lá a oração de Abacuque. Essa não vai estar aí na tela, mas você poderá abrir depois, anotar aí para ler
Abacuque 3, 17 e 18. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Ele tinha pedidos, ele esperava milagres, mas ele disse o seguinte: enquanto nada acontecer, se nada acontecer, ficar sem acontecer, ele vai continuar sendo grato a Deus, o Deus da salvação dele. Sabe por quê? Porque ele já estava agradecendo pelo que ele pediu, e mais ainda nem recebeu. Então, esses que agradecem o milagre da cruz, esses que agradecem pelo que recebeu, e que agradecem pelo que ainda vão receber, esses são os que agradam o coração de Deus. Amém? Hoje nós estamos dando um mergulho profundo, não estamos? Hoje é o 7º mergulho. Estamos mergulhando. Não adianta falar assim: receba isso, receba aquilo, pula daqui, pula dali. Vamos mergulhar. Amém? E conhecer coisas profundas da palavra de Deus. Quando a gente mergulha, sabe, lá no fundo do mar que estão os peixes mais extraordinários, as criaturas mais fantásticas estão nas profundezas. Hoje você está mergulhando. Você, meu querido convidado, visitante, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama, e através da palavra dele, a palavra profética que está entrando na sua casa, coloque no seu coração o milagre que você espera para você, para os seus filhos, se você tiver filhos, para o seu esposo, se você tiver ou esposa, para a sua família. Coloque diante de Deus. Deus entrou na sua casa, Deus está entrando na sua casa através dessa palavra. O poder de Deus está entrando. Você vai ver que nesse tempo de dificuldades, que é esse ano que estamos passando, vai ser um ano extraordinário ainda para a sua vida. Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora, rapidinho, falar dos 2 pontos, porque o primeiro ponto, qual foi? O primeiro tópico foi: a honra e a gratidão a Deus dão testemunho do seu milagre. Se eu levar os outros 2 pontos que eu tenho aqui, nesse mesmo tempo, aí ao invés de vir uma chuva de reclamação, porque domingo passado o culto terminou muito cedo, pode ser que venha uma chuva de reclamação, porque esse domingo vai terminar muito tarde. Então eu vou correr com esses 2 aqui. Olha só, segundo tópico. Aí se vocês não gostar porque eu corri, deixa depois, aí avisa lá, ó, não gostei porque correu. Aí domingo que vem eu vou mais tempo ainda, tá bom? Amém? Domingo que vem vai ser outra coisa extraordinária que vai acontecer aqui. Então vamos lá. O número 2, a segunda verdade sobre honra e gratidão a Deus, por causa de milagre. A segunda verdade é: a honra e a gratidão a Deus consolidam o seu milagre. A honra e a gratidão. Quando você recebe um milagre e você honra e agradece a Deus, honra e agradece a Deus por um milagre que você recebeu, isso consolida. O que é consolidar? Consolidar é firmar, é selar, sabe? É algo que você ganhou e aquilo não vai se perder, porque está consolidado, está firmado. Isso é consolidar. Então, a honra e a gratidão a Deus consolida o milagre. Ao voltar para honrar e agradecer pelo milagre, Naamã estava consolidando o milagre que ele tinha recebido. Amém? Ele estava consolidando. Lembra daquela mulher da hemorragia? Preste atenção nisso. Eu já falei sobre ela, vou sempre falar sobre ela quando a gente fala de milagres. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Ela vai, toca em Jesus e fica curada. Jesus não vê, ninguém vê, porque tinha uma multidão. E Jesus, surpreendentemente, faz uma pergunta: quem me tocou? Aí são aquelas coisas estranhas que a gente pensa assim, né? Para que Jesus fez uma pergunta dessa? Qual a relevância nessa pergunta de Jesus? A primeira coisa que a gente faz quando vê uma coisa muito fantástica, muito diferente,
muito esquisita. Mas qual a relevância disso? Se Jesus fez, é porque tem relevância. Amém? Se ele fez, é porque tem relevância. Qual a relevância disso? Aí os discípulos estavam perto de Jesus. Olha, nós estamos distantes de Jesus, né? 2000 anos depois. Os discípulos estavam colados com ele. E o discípulo falou assim: Senhor, não tem como saber. Está todo mundo te apertando. Que tipo de pergunta é essa? Jesus insistiu. Falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre poder, né? Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Puxa, então procura. Quem tocou no médico? Quem recebeu cura? Aí aparece a mulher. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que saía dela, corria dela, era uma hemorragia. Há 12 anos, já tinha ido tudo que é médico da época. E não ficou curada, né? Certamente que tinha cura. Porque se ela foi no médico é porque tinha. Ela gastou dinheiro, senão o médico ia falar. Como Naamã ia no médico, o médico falou: nem vem, não precisa gastar porque não tem cura para isso. Então ele ficou, rico ficou com a lepra dele. Mas a mulher ia e pagava. Por quê? Porque havia possibilidade de cura, só que fazia os tratamentos e não resolvia. Ainda hoje, a pessoa vai no médico, tem remédio para aquilo, o médico faz o tratamento certinho, correto, e a pessoa não fica boa. É culpa do médico? Não. É culpa do remédio? Não. Está tudo certo, testado, comprovado, já de muito tempo, mas para aquela pessoa não funcionou. Não é culpa de ninguém. Eu separei versículo 33 e 34, mas você pode ler toda a história, tá? Você que é nova aí assistindo essa mensagem, você que é novo. Mas eu vou ler aqui Marcos 5, 33 e 34. Olha lá. Sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo primeiro, contou-lhe toda a verdade. Aí ela disse que ela foi, tocou e foi curada, estampou. Ela contou tudo. Aí ele disse assim: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Ela não já estava curada? Ela não já estava livre do sofrimento? Olha o que Jesus disse para ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando ele disse isso, vá em paz, ele estava selando o milagre que ela recebeu, para que ela nunca perdesse aquele milagre. Foi selado. E selou depois que ela agradeceu e honrou, porque ela tinha saído. Ela pegou o milagre e tinha saído de fininho. Não por maldade, tá? Por timidez. Porque a mulher naquele tempo, e naquele lugar, naquela região, ela não tinha essa liberdade, né? De hoje, ou do Ocidente. Ela não podia entrar ali no meio dos homens, não podia tocar no homem. E ela foi no meio da multidão, foi lá e tocou no manto de Jesus. Contra todas as normas da cultura da época. E foi saindo por timidez, para não se expor. Só que ela ia sair sem que o seu milagre tivesse consolidado, selado, sem que ele recebesse o selo. O que dá o selo ao milagre é a gratidão e a honra. Amém? Gratidão e honra selam milagres. Pode anotar aí, para botar no Facebook. Quem gosta, né? Gratidão e honra selam o milagre. Ou gratidão e honra consolidam o milagre. É a mesma coisa. Aí Jesus chama ela: vá em paz. Selou e consolidou. Ele podia ter deixado ela ir embora, mas ele sela e consolida o milagre dela, e fica para nós uma mensagem extraordinária. Porque se ela fosse embora... Agora eu quero que você dê uma olhada no versículo 18, lá do nosso texto de Naamã. Versículo 18 e 19. Sabe? 18 e 19, desse capítulo 5. Olha o que diz o versículo 18. Ele vai dizendo: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor, rei da Síria, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, e ele se apoia em meu braço, que o Senhor Yahvé perdoe o teu servo por isso. Ele vai contando o que ele vai fazer quando ele chegar na Síria. Quando ele conta tudo,
depois que ele vem e honra e agradece, conta tudo. Aí olha o que Eliseu disse no versículo 19. Disse Eliseu: vá em paz. Amém? Ele sela e consolida o milagre que Naamã recebeu. Então, quando a gente volta para agradecer, quando a gente agradece, nós consolidamos o nosso milagre. Quando agradecemos e honramos, nós consolidamos o nosso milagre. Amém? Que coisa tremenda, coisa tremenda. Vamos para o 3. Eu falei que eu ia correr com esses dois últimos, sabe? Vamos para o 3. Terceiro, o terceiro ponto, a terceira verdade. A honra e a gratidão a Deus abrem portas para novos milagres. Olha que coisa tremenda. Então, honra e gratidão a Deus. Honra e gratidão a Deus consolidam milagres. Foi o 2. Honra e gratidão a Deus abrem portas para novos milagres. Eu quero dizer para você, olha, eu já estou vendo novos milagres na sua vida. Eu já estou vendo novos milagres na sua vida aí, ó. Você que está sentado aí. Eu já estou vendo novos milagres na sua vida. Eu já estou vendo novos milagres na sua vida. Amém? Eu já estou vendo novos milagres. Olha só. A honra e a gratidão a Deus abrem portas para novos milagres. Aí você pensa assim, eu ainda nem recebi o velho, eu ainda nem recebi o atual, o apóstolo já está falando do novo. Eu quero dizer que o seu atual vai virar velho, porque o novo já está chegando para a sua vida. Se você crê, dê glória a Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Vai ser tremendo. Então, olha o que diz lá o versículo 17. Ele disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Yahvé. Então eu vou levar terra daqui. Aquilo que eu já expliquei do ato profético, da mente profética. A mente dele se tornou profética. Na hora. Pá, se converteu, virou profético. Que coisa tremenda. Como é bom. Quanto mais rápido a gente entra no tempo profético, mais coisas tremendas a gente experimenta na nossa vida. Então ele fez esse ato profético de agradecer a Deus, levando a terra de Israel. Deus tinha mais para Naamã, Deus tem mais para você. Quando eu vejo ele levando a terra de Israel, sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Significa o seguinte: o milagre que eu recebi aqui em Israel, através dos 7 mergulhos, a cura da minha doença de pele, esse milagre extraordinário que eu recebi, eu agora estou levando esta terra de Israel, porque eu sei que muitos mais milagres virão. E muito mais milagres só viriam, e de fato vieram, com certeza, na vida de Naamã, porque ele foi lá e agradeceu. Porque se ele não fosse lá agradecer, ele não iria pegar a terra de Israel, concorda? Para que ele ia pegar a terra de Israel? Vou pegar a terra de Israel que vou levar para casa. Não. O ato de pegar a terra de Israel foi para mostrar a Eliseu que ele estava grato. E ele queria continuar debaixo daquela unção profética, daquela unção de milagres. Por isso ele ia carregar a terra de Israel lá para a Síria, para a casa dele. Significa exatamente isso, que quando você honra e agradece a Deus por um milagre, abre-se portas para novos milagres. Naamã não ficou a vida toda falando do milagre da cura da sua pele. Ele até falava. Eu vou falar aqui de um grande milagre que eu tive. Agora eu vou te falar de tantos outros mais que eu tive depois que eu passei a seguir e a servir o Deus de Israel, o Senhor Yahvé. Aí ele foi contando os milagres. Você imagine Naamã na casa dele. Porque a gente tem que entender, tem que imaginar isso. Naamã na casa dele, e surgiu um problema. Surgiu uma dificuldade, uma doença, uma crise. Qual era a primeira coisa que Naamã fazia? Era ir lá para aquelas terrinhas de Israel, dobrar o joelho
e orar ao Deus de Israel. Amém? Primeira coisa que ele fazia. E pá, milagre. Milagre. E não tinha problema. Se ele tivesse que ir ao médico, como nós não temos problema disso, temos que ir ao médico. A gente ora e vai. Para Deus abençoar o médico, potencializar os efeitos do remédio. Né? Se aquilo ali não seria muito bom para mim, vai ficar bom. Se tinha algum efeito colateral negativo, deixaria de ter. Enfim, nós temos motivo. Você vai orar pelos seus filhos. Sabe, tem coisa que foge do nosso controle, queridos. Tem coisa que foge. Tem aquilo que a gente faz, mas tem aquilo que a gente não tem como fazer, não está na nossa mão. Filhos é uma dessas coisas. Então você vai orar por marido, por esposa, sabe, por amigos. E você vai ser uma pessoa que a porta do milagre vai estar sempre aberta. Porque cada milagre que você recebe, você agradece e honra a Deus. Agora você viu que ficou claro nesse texto o que Deus espera? Gratidão e honra. Em nenhum momento nesse texto foi falado sobre qualquer tipo de pagamento. Percebeu isso? Pagamento não tem lugar, não combina com o milagre. Milagre é sobrenatural. Sabe qual é a moeda que transita no sobrenatural? É a moeda da honra, é a moeda da gratidão, é a moeda da fé, é a moeda da obediência. Amém? Não é a moeda do dinheiro. Esse a gente usa no natural. Milagre não tem mais nada a ver com o natural. Vamos ser bíblicos, vamos ser proféticos, para que o profético se manifeste na nossa vida, na nossa casa. Amém? Por isso que Eliseu falou para ele: não aceitarei nada, somente a sua honra e a sua gratidão, porque a sua honra e a sua gratidão estão indo diretamente para Deus, para o Deus de milagres. Amém? Glória a Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda, que mergulho tremendo. Eu quero mostrar para você. É possível a gente mostrar um mergulho para eles? E você que pegou aí o seu copo d'água para fazer esse ato profético, só você sabe a sua dor, né? Só você sabe o seu problema. Só você sabe o que você precisa. Isso aqui é só para quem precisa. Para quem não precisa, né? Nem todo mundo pegou terra de Israel. Só Naamã pegou terra de Israel. Ele achou que precisava, não é? Tem coisas que são particulares. Tem coisas que não são doutrinas da igreja. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui é ato profético. Muito pessoal, muito particular. E ao mesmo tempo eu estou ensinando a vocês sobre cabeça, mentalidade profética. Querido, a gente vive num tempo que se o crente não tiver uma mentalidade profética, em que o mundo vai se agarrar, gente? Porque tem horas, escute o que eu estou falando para você, que as pessoas, quando a gente fala do mundo, nós não estamos diminuindo ninguém, nós estamos dizendo assim, de um mundo normal. E os crentes do mundo, os crentes também são do mundo, mas de um mundo sobrenatural, ok? Essa entrada se dá pela fé. Isso é para qualquer um. Isso não é só para crente, né? O crente, ele fez essa opção. Qualquer pessoa pode fazer. Mas as pessoas que estão no mundo natural, dependendo da situação, elas buscam socorro, vão buscar socorro naqueles que estão no mundo sobrenatural, que são os crentes, que é a igreja, né? Ou até outros ambientes espirituais, mas não é recomendável outros ambientes. Veja que Naamã deixou Rimon, era um ambiente espiritual, mas o ambiente espiritual que a gente tem que se envolver é o ambiente do Deus Yahvé.
a gente chama de Deus de Israel. Não é porque ele é o Deus só de Israel. É porque ele se revelou primeiro a Israel. Israel foi o porta-voz deles. Só isso. Mas ele é o Deus de todo mundo. Então você busca o Deus Yahvé. Aí, se a pessoa for buscar a igreja e a igreja falar assim: queridos, nós não podemos fazer nada além do que você já está fazendo no natural, porque nós também somos naturais. Para onde que o mundo vai correr? Agora você chega e fala assim: olha, faz o seguinte, já foi em tudo que é no mundo, não teve jeito? Vai lá dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Você tem uma solução. Eliseu tem uma solução sobrenatural. A igreja tem que ter solução sobrenatural. E foi tão sobrenatural que quando ele veio com um presente, com um pagamento, o que Eliseu falou? Não, pode voltar com isso, não vou aceitar nada. Você recebeu um trabalho sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural. Não é negócio de pagamento. Milagre que é pago desqualifica e anula o milagre. Você não pode misturar sobrenatural com o natural. Que igreja diferente. Não é diferente não. Essa igreja aqui não é diferente coisa nenhuma. Ela é muito parecida com a Bíblia. Ela só não é igual, porque nós não vamos nos arvorar a ter um pensamento desse, né? Uma falta de modéstia dessa. E não é só essa também. São muitas igrejas que existem iguais a essa. E eu digo para você, a maioria das igrejas cristãs são assim. Amém? Com gente séria. Com coisa séria. Então, eu não sei o que fazer. Eu já fiz tudo. Pega um copo d'água que eu vou orar. Temos que ter solução profética. Porque se uma pessoa acaba de se converter, pega um punhado de terra, eu vou levar esse punhado de terra. Nós temos orado contra este vírus. Nós temos orado sempre aqui. E eu sei que as igrejas, está todo mundo orando para terminar, orando para que o efeito não seja o que é esperado. É esperado para o Brasil uma coisa terrível. A gente tem orado para que não seja. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa parte. Já que nós temos condição de orar, nós vamos orar. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Porque os médicos estão lá lutando. Os governos estão lá lutando. Está todo mundo lutando, está todo mundo fazendo alguma coisa no natural, o que podem. E nós, o que nós podemos fazer? Orar. Ou reclamar. Vou fazer o quê? Vamos ficar reclamando? Lamentando? Não, nós vamos orar. Vamos fazer ato profético. Amém? E muito em breve nós vamos ficar livres desse negócio na terra. Sabe? Não é que a gente nunca vai ter problemas. Porque a gente sabe que o apocalipse está vindo aí, os tempos finais, e vai ter coisa muito pior do que isso. Infelizmente, acompanha a série sempre aos domingos 10 da manhã, é pesado, né? Quem entra e assiste, domingo de manhã é pesado, mas é a revelação da palavra. Mas em meio a essa coisa pesada, a gente tem os momentos de refrigério. Segure o copo d'água. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Agora, meu Deus, eu apresento ao Senhor estes copos com água, meu Pai. Que essa pessoa pegou, esse teu filho, tua filha, essa pessoa que está assistindo esse culto, pegou este copo como um ato profético. Tu és a água, tu és o rio, tu és a fonte. Eu abençoo, meu Pai, em o nome de Jesus,
com a autoridade apostólica e profética que a igreja do Senhor Jesus detém na terra, eu abençoo esta água, e que ao tomar esta água, esta pessoa seja impactada com o teu milagre sobrenatural, com o teu poder, aquilo que o natural não tem conseguido fazer. Que esta água venha fazer, porque representa o teu poder, a tua bênção. Aquilo que o natural tem feito, mas que esta água há de potencializar. Esta é a nossa fé, a fé no Senhor Jesus, usando esta água como um ato profético nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, abençoo esta água. Amém, amém e amém. Pode beber. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Se eu entrar na sua casa agora, Tu és a fonte, Senhor. deixa a fonte derramar sobre sua vida. Tu és o rio, Senhor. Deixe o rio levar toda a impureza, toda a sujeira, toda a doença. Tu és a fonte, Senhor. Receba a água da fonte sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Deixa o rio de Deus passar. Esse rio é Jesus. Este rio é Jesus. Este rio foi inaugurado lá na cruz. Receba a fonte, receba o rio. Tu és o rio. Receba Jesus na sua casa. Ah, mergulhe nele, mergulhe nele. Tu és a fonte, Senhor. Deus te abençoe. Abençoe muito a sua casa, a sua vida. Você mergulhou, continue mergulhando, e que muitas pessoas continuem mergulhando. Essa palavra vai ficar guardada lá no canal Provisão TV, para que muitos continuem recebendo dessa unção, fazendo o ato profético da água, sendo abençoados pelo Senhor. E nesta semana eu vou mergulhar com os seus pedidos lá no nosso Rio Jordão, ali em Guapimirim, e fazendo mais um ato profético sobre a sua vida. Não deixe de escrever isso no site Maná 12. Que Deus te abençoe. Um beijo grande no coração. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor permaneça na sua casa. Eliseu disse para Naamã: vá em paz. Jesus disse para a mulher que tinha hemorragia: vá em paz. E eu digo para você que está aqui e para você que está em casa: vá em paz. O seu milagre está selado. Shalom, shalom. Que a shalom do Senhor, a paz do Senhor, entre na sua casa e se prepare, porque o seu milagre já chegou. O seu milagre já veio. Você vai tê-lo em suas mãos, mas já pode agradecer, porque o Senhor já te deu, segundo a boa e soberana vontade dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até quarta, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Graça e paz, queridos. Estou aqui na nossa estância Israel, neste belíssimo lugar aqui, bem na cidade de Guapimirim.
esse lugar que o Senhor nos deu, e em honra ao Senhor nós demos o nome de Estância Israel. Aqui é um parque temático, então ali bem atrás tem um lago que é chamado o Mar da Galileia, né? O Lago de Genezaré, que inclusive tem água do Mar da Galileia nele. Aqui recebeu água do Rio Jordão. Nesse território, nosso espaço, há pedras lá do Vale de Elate, onde Davi derrotou Golias. Isso é um lugar altamente profético. Tudo isso vindo de Israel, né? Eu trouxe de Israel para cá. Então, um lugar profético, um lugar onde acontecem os encontros com Deus, onde as pessoas veem Deus aí face a face. A restauração, salvação. É um lugar tremendo, e eu profetizo que você, ainda neste ano, vai estar passando por um encontro com Deus aqui, e vai ser batizado aqui no nosso Rio Jordão, aqui na Estância Israel. Você e toda a sua família. Eu profetizo aí para você. Amém? Então, estou aqui para fazer os 7 mergulhos de Naamã. Amém? Você participou da campanha. Não sei se de todos os cultos. Se não, você pode entrar no Provisão TV lá no YouTube e assistir. Ou até você que participou na igreja, assista novamente. Passe para outros, porque foi um tempo muito tremendo de revelação de Deus. O tempo que passamos ali na igreja, participando dos 7 mergulhos de Naamã. Amém? Então, hoje eu vou dar os 7 mergulhos com o seu pedido. Pedido que vocês escreveram lá na igreja, pedido que vocês mandaram via site da igreja, maná12.com.br, foram transcritos, estão todos aqui, tem foto aqui, foto foi colocado no altar lá, foto, eu vou dar os 7 mergulhos aqui, profetizando a sua bênção, a sua cura, a sua libertação, bênção para quem você pediu. Agora, queridos, tendo uma coisa, ato profético funciona por causa da fé. Não é tanto o ato, é mais a fé. Amém? Lembra da mulher que tinha hemorragia, a mulher do fluxo de sangue? A mulher vai e toca no manto de Jesus e fica curada de uma enfermidade de 12 anos. Já tinha ido tudo que é médico. Agora, eu te pergunto, há algum ensino bíblico sobre tocar no manto para ficar curado de hemorragia? Não. Aquilo ali foi um ato profético que ela foi inspirada a fazer. E ela fez. E Jesus disse: vá em paz, a tua fé te curou. Então o que cura é a fé. E os atos proféticos, eles mobilizam a nossa fé, eles materializam a nossa fé, sabe? É aquele movimento que a gente faz em direção a Deus. Por isso que é para quem crê. O ato profético é para quem crê. Quem não crê não adianta, porque não é o ato, mas é a fé, tá? Então eu estou aqui com os seus pedidos. Eu estou aqui com aquilo que você escreveu. E eu vou mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Crendo que a sua bênção, a sua vitória, aquilo que você tem pedido ao Senhor, você vai alcançar, segundo a boa vontade e a vontade soberana do nosso Deus. Amém? Então, você que esteve ali participando dos cultos, dos 7 mergulhos de Naamã, não sei se participou de todos ou de algum, não importa, você pode inclusive ir lá no canal Provisão TV da nossa igreja Maná 12, lá no YouTube, assistir, você que não assistiu, assistir de novo os mergulhos, vai ser de grande bênção para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Senhor, porque Tu és um Deus que não nos abandona, o Senhor cuida de nós. Cada pedido desse aqui o Senhor já conhecia antes da necessidade chegar na vida dessa pessoa. O Senhor já conhecia. Antes de chegar ali na mente uma necessidade, um pensamento, o Senhor já conhece. Nós colocamos diante de Ti, não para mostrar ao Senhor, porque o Senhor já sabe, mas para fazer um ato profético, meu Pai. Um ato profético diante do Senhor. Em nome de Jesus. Cremos e por isso já agradecemos que o Senhor, assim como fez com Naamã,
também há de fazer com cada um de nós agora, em o nome de Jesus, em nome do seu Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Aleluia! Deus te abençoe. Shalom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.